participar da apresentação, que coloque os seus microfones no mudo, tá? Eu quero apresentar, então, em primeiro lugar, o Dr. Cristóvão da Silva. O Dr. Cristóvão ele é especialista em clínica médica pelo IANSP e é cardiologista formado pelo Instituto Dante Pazanese. Atualmente ele coordena a UTI do Hospital Municipal em Ji-Paraná e é membro da equipe do Procardíaco em Ji-Paraná. E como moderador nós temos o Dr. Rafael Nunes. O Dr. Rafael formado aqui na Uni, é especialista em clínica médica pela FAMERC, cardiologista pelo Dante Pazanese também. Atualmente ele é cardiologista do Hospital de Amor da Amazônia e também do Hospital Semetron aqui em Porto Velho. Sejam bem-vindos. Passo a palavra aqui para o Dr. Cristóvão, que vai dar início à apresentação. Qualquer pergunta que tiver ao longo da apresentação, eu peço que possam colocar no chat, tá? Nós vamos responder ao final, no momento que houver a parte de perguntas, tá? Então, não é para interromper a apresentação do Dr. Cristóvão. Ao final da apresentação dele, o Dr. Rafael vai fazer outros comentários e a gente abre para as perguntas. Muito obrigado. Queria agradecer o convite, a oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade de me apresentar, de conhecer os doutores e de falar de um tema importante. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui. Eu vou pedir, Rafael, depois você me diz se o compartilhamento está correto, está funcionando direitinho. Está certinho aí? Bem, eu vou começar a dar seguimento, depois vocês me interrompem, por favor. Nesse momento eu estou vendo só meus slides. A gente vai falar de um artigo pré-aprovado por JAC, que é o LIFE. Eles não têm a publicação ainda. O que nós temos, na verdade, o material teórico e a apresentação que foi feita no ACC. Vou ter o prazer de estar participando desse 8º clube, sendo moderado por um amigo que a residência me trouxe, que é o Rafael. Aproveito para me apresentar também um pouco, né? Eu sou de Paranaense, essa é minha família, minha esposa, que acompanha aqui a aula com a gente, que é a Camila, minhas 2 irmãs, minha mãe, meu cunhado, minha sobrinha, e essa nossa equipe lá do Dante de São Paulo, todos aqui são de Rondônia, falta o Jonas aqui, nós somos ao todos 8, está compartilhando aqui conosco o Rafael Lázaro, o Eduardo Giovannini, o Guilherme e o Rafael Nunes, que será o moderador hoje comigo. A gente sabe que a terapia médica baseada em evidência tem se mostrado uma ferramenta útil e tem aumentado a sobrevida dos pacientes ao longo da história da cardiologia, né? E, de uma forma geral, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, tem se utilizado a combinação de sacabitril e valsartana nos pacientes classe funcional 4. E a nossa grande pergunta que fica é se essa medicação é válida, se ela realmente aumenta a sobrevida dos pacientes classe funcional 4. Uma vez que os estudos prévios que nós temos tinham um pequeno número que era paciente classe funcional 4. Né? No paradigma, que é o maior estudo hoje do sacabitril e valsartana, apenas 1% dos pacientes era classe funcional 4. E depois também tem algumas discussões sobre esse próprio estudo, né? Onde que os pacientes foram randomizados com enalapril e não com o BRA ou valsartana da combinação. E esses pacientes, eles na sua maioria eram pacientes melhores, né? Com melhor classe funcional, e classe funcional 2 e 3, com uma fração de ejeção melhor, com uma função renal melhor, porque foi testado no estudo LIFE. E eles tinham que tolerar a dose máxima do sacabitril valsartana. Coisa que nós não vemos na realidade dos nossos pacientes. A gente pega nossos pacientes do dia a dia, principalmente aqueles classe funcional 4. Então, essa é a proposta, é o LIFE, onde que foi testar a hipótese que o sacabitril e valsartana é superior ao valsartana no que se diz respeito à redução dos níveis de NT para o BNT nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Os critérios de inclusão são sintomatologia, paciente de classe funcional 4 nos últimos 3 meses, que estejam recebendo uma terapia médica guiada por diretriz por mais de 3 meses, ou um paciente que não tolera, né? Que tem uma bradicardia que não tolera o uso de beta-block, tem uma hipotensão que não tolera o uso de espironolactona, ou UTI. Que tem uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor do que 35%,
BNP maior do que 250, ou NT maior do que 800, uma PA sistólica maior do que 80, 90, me desculpa, e pelo menos um dos achados de uma insuficiência cardíaca avançada, que seria terapia inotrópica atual ou uso de inotrópico nos últimos 6 meses, uma ou mais hospitalização nos últimos 6 meses, por causa de IC, uma fração de ejeção menor igual a 25 nos últimos 12 meses, um VO2 pico diminuído nos últimos 12 meses, e a distância do teste da caminhada de 6 minutos menor do que 300 metros nos últimos 3 meses. Os fatores de exclusão seria paciente com um clearance renal menor do que 20 e um potássio maior do que 5,5, uma PA sistólica menor do que 90. Depois, claro, qualquer intolerância a algum dos dois medicamentos. Então, a gente já tinha que dentro dos fatores de exclusão, a gente aceitava até clearance de 20, sendo que no Paradigm a gente aceitava no máximo clearance, no mínimo clearance de 30. Esse foi o desenho do estudo. Ele começa com todos os pacientes com sacubitril valsartana, dose 24 e 26, de 3 a 7 dias, e depois esses pacientes serão randomizados. Aqui, mantendo essa contextualização, esse paradigma, a gente vê que lá os pacientes tomavam enalapril 10 mg por 2 a 4 semanas, depois eles iam tomar sacubitril valsartana dose máxima por até 6 semanas, e aí sim eles eram randomizados em 2 braços, né? Aqui não, os pacientes eles começam com 3 a 7 dias e já tem a randomização. Um recebe 24, 26 sacubitril valsartana 2 vezes ao dia, ou 49, 51, e o outro braço receberia 40 de valsartana 2 vezes ao dia, ou 80. Na quarta semana, eles evoluiriam para a dose máxima de tratamento tolerável. E esse segmento, que foi um estudo multicêntrico, prospectivo, com segmento de 24 semanas, onde a análise seria da intenção de tratar. Dos endpoints desse paciente, os endpoints primários são mais soft, né? Não é bem aquilo que a gente vê dentro da cardiologia, a gente gosta muito de MACE, de desfecho duro. Eles colocaram como endpoint uma redução da área sobre a curva da mudança proporcional dos níveis de NT para o BNP em relação à linha de base em 24 semanas. Ou seja, seria a redução do NT para o BNP em 24 semanas. Já o endpoint secundário, a gente tinha tanto de eficácia quanto de tolerância. O de eficácia são dias de vida fora do hospital e livros de eventos de IC, livros de listagem, de transplante cardíaco, de dispositivo de assistência ventricular esquerda, de terapia inotrópica contínua por mais de 7 dias ou hospitalização por IC em mais de 2 ocasiões. E o endpoint secundário de tolerância é a tolerabilidade do paciente a respeito de não desencadear uma hipotensão ou uma piora da função renal e hipercalemia. E nós tínhamos aí os principais desfechos terciários que seriam analisados, e aí seria a coisa mais interessante mesmo, que seria a morte cardiovascular, hospitalização por IC, ou morte por todas as causas. Acontece que no meio da seleção desses pacientes veio a pandemia da Covid-19, e o estudo ele tinha sido desenhado originalmente para ter randomizado 400 dos pacientes, e teve que ser interrompida essa randomização, essa seleção de pacientes, e foi refeita uma análise estatística. Dos 400, na verdade, o estudo foi limitado a 335 e acabou reduzindo o poder estatístico do estudo, né? Onde que a ideia era detectar uma diferença de 20% do desfecho primário de 88%, isso reduziu para 79%, mas ainda se tornou um estudo básico. Aqui está à disposição, então, 432 pacientes randomizados em 38 centros, 59 não cumpriram o critério de randomização, 72 não toleraram aquele ruim inicial, com dose 24 e 26, 2 retiraram consentimento informado, chegamos no número de 335 e randomizamos ele 24 semanas. A partir de agora, em patient to treat, 24 semanas, um braço sacubitril valsartana, o outro braço valsartana. No segmento da última consulta, no grupo sacubitril valsartana tinha se perdido ao todo aí 13 pacientes, e do braço valsartana tinha se perdido ao todo aí no número de 18 pacientes. A tabela 1, a famosa tabela 1, que mostra que eram realmente pacientes graves, uma fração de injeção de 19% no grupo sacubitril, de 20% no grupo valsartana. Eram pacientes que não toleravam aquela terapia médica utilizada, né? Mineralocorticoide, apenas 52% do grupo valsartana, 62% do grupo sacubitril, uso de beta-block, apenas 73% do grupo sacubitril e valsartana. Então, assim, bem paciente da nossa realidade, né? Paciente grave, a gente fica com muita pergunta: o que pode se fazer a mais?
E será que dá o interesse no sacabuquil, valsartana para esses pacientes, nós estamos ajudando? Fica essa grande pergunta, né? A etiologia que não foi muito bem randomizada, né? Acabou que o grupo isquêmico ficou maior no braço sacabuquil e valsartana. Na análise do endpoint primário, né, essa redução da área sobre a curva da linha de base do NT para BNP, o que a gente observa é que, na verdade, não foi observado, né? Tem uma tendência matemática do sacabuquil e valsartana a reduzir mais o NT para BNP, né, até por causa do próprio sacabuquil, mas o valsartana ele não conseguiu mostrar estatisticamente significativo em torno de 24 semanas. É um estudo negativo, então, para aquilo que ele foi desenhado. Sobre os endpoints secundários, a gente observa que, quando a gente fala de eficácia, sobre dias de hospitais, não tem uma significância estatística, porém, a gente observa uma tendência numérica daqueles pacientes que tomaram só valsartana ficar mais tempo fora do hospital. E de tolerância, a gente conseguiu uma significância estatística a respeito da hipercalemia. Quem tomou valsartana teve menos hipercalemia do que quem tomou sacabuquil e valsartana. E depois de clero de função renal e hipotensão, os números não foram significativamente estatísticos, porém a gente observa uma hipotensão mais grave nos pacientes que tomaram sacabuquil e valsartana. A média diária, ela estava dentro do alvo de 48% dos dois, ou seja, isso não seria um fator confundidor. A morte cardiovascular ou hospitalização por IC, aqui no diagrama de Kaplan-Meier, tem uma significação estatística também, mas a gente observa que aqueles pacientes que tomaram valsartana tinham uma tendência matemática a sobreviver mais e a permanecer mais tempo fora da hospitalização. De uma forma isolada, agora só a hospitalização, da mesma forma, o valsartana se mostrou superior para a combinação sacabuquil e valsartana. E quando a gente vai para a análise de subgrupo, eu imagino que esse estudo ele foi, o primeiro autor é o Dr. Douglas Elman, que tem grandes publicações aí a respeito de biomarcadores cardíacos, e o último autor é o Dr. Braunwald, né? Eu acredito que a parte dele não vai ser publicado agora, só estão realmente tentando desenhar e ver algumas análises de subgrupos, algo que possa ser colocado no futuro, até sair uma nota no ACC falando que essa publicação vai sair após isso. A gente observa aqui que naqueles pacientes maiores de 65 anos, tudo como tendência, né? Tem uma significância estatística, mas como houve uma tendência do sacabuquil e valsartana ser superior, né? E assim também naqueles pacientes que não tinham terapia de ressincronização cardíaca. E nos pacientes de etiologia não isquêmica, o uso isolado de valsartana teria sido superior, dado que a randomização de etiologia isquêmica e não isquêmica ela não foi tão boa. Sobre eventos adversos, aquilo que a gente já discutiu previamente, né? A descontinuação prematura foi maior nos pacientes que tomaram sacabuquil e valsartana. A tontura, síncope foi maior nos pacientes com valsartana e teve um angedema nos pacientes que tomaram só valsartana. Como conclusão, o sacabuquil e valsartana ele não é superior ao valsartana em relação à redução dos níveis de NT para BNP. Sacabuquil e valsartana não melhorou o composto clínico de números de dias fora do hospital e números de dias livres de eventos de IC. O sacabuquil e valsartana não diminuiu a morte por causa cardiovascular, hospitalização ou morte cerebral. E houve um pequeno aumento, porém que foi significativamente estatisticamente significativo, de hipercalemia nos pacientes que utilizaram o tratamento com sacabuquil e valsartana. Esse estudo dá algumas lições para a gente, que no Brasil, desde agosto de 2019, né, a gente já tinha fazendo uma recomendação de que essa medicação poderia ser utilizada no paciente classe funcional 4. Nos Estados Unidos também essa recomendação ela existe, onde que a combinação de sacabuquil e valsartana pode ser utilizada em pacientes classe funcional 4, levando em considerações estudos prévios com números onde esse grupo foi muito pouco considerado. Hoje, um estudo que tem a amostra pequena do tamanho do LIFE, que tem uma duração pequena, quando a gente quer comparar estudos contemporâneos hoje, que vê insuficiência cardíaca para injeção reduzida classe 3, mas a gente observa que ele não teve essa superioridade. Uma pena é que esse ensaio ele não foi desenhado para a gente ver morte cardiovascular, hospitalizações e morte por IC, ele foi desenhado para
para a gente dar uma olhadinha sobre os níveis de NT para BNP. Esse é o endpoint primário e essa é a afirmação que nós podemos fazer. Os resultados do LIFE eles diferem do paradigma, né? Como já foi dito. Os pacientes do LIFE eles estavam mais doentes, eles tinham uma PA mais baixa, eles tinham uma pior função renal, uma fração de ejeção mais reduzida e o nível de NT para o BNP mais alto. Essa é a tabela 1 do LIFE, é uma tabela 1 bem pior do que do paradigma. O período de exclusão do LIFE foi um período muito mais curto, né? Como foi dito lá no começo. Inicialmente, esses pacientes eles iniciaram com 10 miligramas de enalapril por 2 a 4 semanas, depois recebia a dose máxima de sacubitril ou valsartana por até 6 semanas e depois era randomizado, né? E o braço de tratamento do LIFE é o valsartana, enquanto o braço de tratamento do enalapril, do paradigma, é o enalapril, né? Aquela grande pergunta que a gente tinha quando a gente via aquele estudo, eu falei, e se nós colocarmos hoje um IECA ou um BRA tão potente quanto o valsartana em dose utilizada como foi utilizado no grupo controle do sacubitril ou valsartana, qual seria o desfecho que a gente teria? Ainda fica essa pergunta. Se me permite a piada, né, qual é o significado da vida? Os resultados do LIFE eles são consistentes com os observados anteriormente na literatura, que à medida com que a IC avança, ela ativa de uma forma excessiva e crônica o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que acaba anulando o efeito do peptídeo natriurético, tanto no coração como na vasculatura e com a sinusite. A gente tem pelo menos 5 referências bibliográficas que já reforçava essa ideia fisiológica. Eu tentei ser bem breve para não ser cansativo. Acho que a gente pode ter mais tempo depois discutindo o artigo. É um artigo de resultado negativo, mas que nos dá informações. Eu vou estar passando para o Rafael para que ele tenha total liberdade de moderar sobre o assunto. Ele também preparou alguns slides para estar apresentando. E a ideia é que no final a gente possa abrir para a melhor interpretação de tudo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Parabéns ao meu amigo Cristóvão pela excelente apresentação. Eu acabei vou tecer alguns comentários. Primeiro, sobre as evidências que nós temos na IC. Acho que a IC é um tema muito pertinente, é o tema que a gente consegue fazer um grande impacto na vida dos nossos pacientes aplicando as evidências que temos. Então, eu vou tentar fazer uma breve revisão, tentar contextualizar as evidências que nós temos hoje, para conseguirmos discutir sobre o LIFE e as implicações dele. Tendo aqui uma pequena dificuldade técnica no compartilhamento. Bom, começando então. Agora sim. Começando então, obrigado novamente pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês. Vou revisar um pouquinho sobre as evidências que nós temos de IC. E, em seguida, falar um pouco do LIFE Trial. Eu acho que é importante para a gente conversar um pouquinho falar um pouco sobre as evidências atuais que nós temos. A IC evoluiu muito nesses últimos 30, 40 anos. Antes o tratamento era basicamente paliativo, a gente não tinha muita evidência. As primeiras grandes evidências que nós temos foram do início da década de 80 e vieram em sequência algumas drogas que revolucionaram o tratamento e que a gente vai revisar muito brevemente. Até o momento, na década de 80, o tratamento era quase que paliativo. Drogas como vasodilatadores e digital. Em 1987 veio o Consensus Trial, que foi realmente um landmark na cardiologia. O Consensus é muito semelhante ao desenho do LIFE, com a diferença que é um desfecho duro e foi enalapril e que o placebo era praticamente placebo mesmo. Foram 253 pacientes, o enalapril versus placebo, a inclusão era pacientes com classe funcional 4 e o endpoint mortalidade, o resultado foi brutal de redução, teve uma redução aí muito expressiva com NNT de 6
dos maiores NNTs que a gente tem aí disponível em evidências atuais. E o NNT de 6 para morte por todas as causas. Então, um resultado assim questionável. Em sequência, nós temos algumas evidências para o uso de BRA. O principal, dentre outros disponíveis, é o Valheft Trial, publicado em 2001 no New England, que é um estudo negativo. Estudo negativo, mas assim, que nos ensinou algumas coisas. Em primeiro lugar, valsartana versus placebo. E placebo aqui não é mais placebo. Quando eu falo placebo é enalapril. Então tem uma dificuldade maior de eu conseguir uma superioridade. Foram 5.010 pacientes, classe funcional 2 a 4, endpoint morte também, e um combinado de morte mais hospitalização. Mostrou que o valsartano não foi superior, mas é não inferior ao IECA nesse contexto. Com os endpoints secundários também ratificando esses resultados. Em 1999 veio o Rails Trial, que trouxe para a gente a espironolactona. Espironolactona contra placebo, foram 1.663 pacientes, fração de ejeção menor que 35, estudo truncado por efetividade. Então aí trouxe novamente a terceira droga para o nosso arsenal. Além do IECA, BRA, mineralocorticoide, entrou com uma redução expressiva de mortalidade que foi significativa. Em seguida, os beta-bloqueadores, nós temos várias evidências. Tem o US Carvedilol de 1996, 1.094 pacientes, Carvedilol versus placebo, com redução muito importante. O MERT de 1999 com succinato de metoprolol e vários outros, como o CIVIS-2, mais recentemente o Seniors com o Nebivolol. Então, assim, mais uma droga que entrou no nosso arsenal. E até 2000, que nós tínhamos de SADAST tratamento da IC, era um tripé com inibidores da ECA ou bloqueadores AT1, com beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide e marginalmente diuréticos e digitais, como drogas não modificadoras de doença, mas que ajudavam em sintomas. E a gente tem um gap aí de quase 15 anos. Depois disso, em 2014 veio o paradigma, o famoso paradigma HF, com 10.521 pacientes, que testou o sacubitril/valsartan, que na ocasião era conhecido como LCZ696, contra o enalapril. E aqui uma grande crítica ao trabalho foi uma dose de enalapril de 10 miligramas duas vezes. Dizem que foram a dose, o que os autores falam é que 10 miligramas foi a dose que foi usada no consensus, no SOLVD, mas a gente sabe que não é a dose plena da droga. Foram 27 meses de follow-up, com a redução significativa de 20% de desfecho composto de morte e internação por IC, um NNT bastante significativo também. E uma coisa que gostaria de chamar a atenção, que vai interferir na nossa análise do live. Observem que o NNT é muito significativo, mas quando a gente olha para as curvas, eu tenho aí uma abertura de curvas a partir de 180 dias, inequivocadamente a partir de 360 dias. Então, assim, é um estudo positivo que demorou um pouco para que a gente tivesse o máximo benefício da droga. Então, talvez aí do LIFE o tempo de segmento não tenha sido adequado, imaginando que o sacubitril começa a mostrar realmente o seu ganho a partir de 180, 360 dias. Quem sabe se o LIFE fosse um pouquinho expandido, os resultados seriam diferentes. É algo a se questionar. Quanto ao paradigma, veio em sequência o Pioneer em 2019, e com o Pioneer a gente teve um outro cenário. O paradigma eram pacientes ambulatoriais, a partir de classe funcional 2, já no Pioneer foram pacientes internados, com 883 pacientes, foi um desenho parecido com o paradigma, também com enalapril 10 miligramas, e um desfecho absolutamente soft, que foi a redução do NT-proBNP. Houve uma redução significativa do sacubitril versus enalapril, mas esse estudo mostra apenas segurança. Mostra que é possível usar o sacubitril/valsartan em pacientes descompensados, mas não temos maiores dados sobre perfil de eficácia e efetividade em iniciar nos pacientes internados. Isso só nos mostra que é possível trazer. Em 2019, começaram a surgir novas evidências do DAPA-HF, com a DAPA-glifosina, os inibidores SGLT2,
que iniciaram em 2015 com o EMPA-REG, os estudos clássicos do DICLER, que eram estudos de segurança cardiovascular, foi visto como análise de subgrupo que reduzia desfecho cardiovascular. O DAPA-HF foi desenhado com 4.744 pacientes para randomizar dapaglifosina versus placebo em pacientes não diabéticos, e foi um estudo muito positivo. E trazendo isso para hoje, a gente cai no fluxograma da nossa diretriz, o tratamento dos pacientes com estágio C, classe funcional 2 a 4. Nós temos como classe 1 IECOBRA, beta-bloqueador e antagonista mineralocorticoide, que é o tripé lá dos anos 2000. E como 2A, já de cara, o inibidor da neprisilina e receptor de angiotensina, que é o sacubitril/valsartano, muito baseado nos estudos que acabamos de revisar, no Pioneer, que mostrou que é seguro a gente entrar de cara, e o Paradigm, que foi um grande estudo. O paciente manteve-se em classe maior ou igual a 2, inibidor da neprisilina ou SGLT2, baseado nas últimas novas evidências. Descendo um pouquinho, a gente tem outras opções, caminhar para um centro de C, a ivabradina, o estudo SHIFT, que não mostrou redução de mortalidade, o CDI, que é uma causa importante de morte em pacientes, é a morte arrítmica, a digoxina, que ficou praticamente restrita aos casos de FA, terapia de ressincronização, que é muito importante nos BRE com mais de 150. Caindo um pouquinho no Life, eu não trouxe muita coisa do Life, acho que o Dr. Cristóvão apresentou muito bem, não tem muito o que nós acrescentarmos, só trouxe esse slide dele para mostrar que o segmento foram 24 meses. E a gente notou no Paradigma que nossas curvas começaram a se abrir com 180, 360 dias. Então, quem sabe se esse tempo de segmento fosse um pouco maior, a gente conseguisse mostrar um benefício do sacubitril. Mas, ao mesmo tempo, são pacientes muito graves que a gente não sabe se eles aguentariam ou se eles iriam morrer pela própria doença. Falando sobre o LIFE especificamente, o estudo negativo, mas que nos ensinou algumas coisas. Em primeiro lugar, que não esperemos o paciente progredir classe funcional para otimizá-lo. Talvez, se a gente chegar na classe 4, esse paciente não seja mais respondedor à nossa terapia. Então, o foco do LIFE é correr atrás dos classes 2 e 3, porque quando você chegar na classe 4, talvez o sacubitril não seja efetivo como nós esperávamos que fosse, estudando análise de subgrupo dos estudos anteriores. Então, ter muito cuidado quanto à otimização. Outra coisa, a amostra pequena, isso sem dúvida nenhuma é um viés. Vocês viram que os estudos que nós tivemos inicialmente foram pequenos, mas depois aumentou o N bastante, um N de 10.000, como no Paradigm. O tempo de segmento, a COVID encurtou o estudo, foi um estudo que teve a duração menor do que o esperado e que cai de novo no que a gente comentou. As curvas do Paradigm abriram a partir de 180 dias. Quem sabe se a gente conseguisse levar um pouco mais, o resultado pudesse ser um pouco distinto. A gravidade dos pacientes, isso aí é inequívoco. Pacientes com fração de ejeção de 20%, em classe funcional 4, a gente sabe que são muito graves e que a gente não sabe se eles morreram por falta de eficácia da medicação ou pela doença. Os pacientes com IC avançada têm uma expectativa de vida comparável a uma neoplasia avançada. Então, a gravidade dos pacientes com certeza é um limitante. Quanto à publicação, esse é um estudo que foi apresentado no ACC, um congresso de grande peso, grande renome, mas que não foi publicado ainda. Então, carece de maiores dados para a gente apreciar, para observar o subgrupo, para conseguirmos dissecar um pouquinho melhor o artigo. E por último, para finalizar, deixar um pouquinho de polêmica, esse é o primeiro estudo que testou sacubitril/valsartan versus valsartan. E aqui a gente vale questionar qual que é o efeito do sacubitril. No Paradigma, ele testou com uma dose que não é uma dose ótima do IECA, foram 10 mg de enalapril. No Pioneer, a mesma coisa. E aqui ele testou com valsartan e valsartan em dose plena. Então, será que se a gente vasodilatar bem nosso doente com um BRAL ou um IECA da mais nova geração, o sacubitril vai ser superior? Essa é uma dúvida que fica aí para a gente tentar responder nas próximas publicações. Muito obrigado. Bom, doutor Rafael, obrigado. Acho que não poderia ter escolhido alguém melhor. E eu só faço, e até te pergunto também, assim, é porque a gente está questionando sobre que a curva abriu aproximadamente em 6 meses, né?
Mas, assim, é muito difícil selecionar pacientes classe funcional 4 e fazer um estudo de longo prazo, né? Porque daí, provavelmente, o desfecho morte no final de 27 meses, nos dois grupos possam ser muito semelhantes, porque a mortalidade desses pacientes é muito alta, né? Eles já iriam morrer da doença, né? Eles já iriam morrer da doença. E, assim, a cardiologia tem poucos critérios de qualidade de vida, né? Talvez o de câncer é o que a gente mais usa, né? Mas, habitualmente, a gente, pelo menos durante a minha formação, a gente fica muito desfecho duro, e sobrevive, mortalidade, né? Tem 500 efeitos adversos, causa impotência. A gente sabe que o sacabitril ele tem uma decomposição da beta-amiloide, que depois sobre o sistema nervoso central, que está relacionado com Alzheimer. Fica um grande ponto de interrogação, mas para a gente isso realmente não importa tanto, né? Assim, a gente aprende de uma forma geral a ler um estudo e ver desfecho duro dele, né? Eu fico com essa grande pergunta e faço a mesma sua, né? Será que se a Novartis fizesse o primeiro estudo dela com o valsartana em dose máxima ou com enalapril em uma boa dose máxima tolerada, será que ela conseguiria ter esse NNT tão bom, né, de 21, né? Porque o NNT de 21 hoje para terapia médica otimizada é muito diferente daquele NNT que a gente conseguia nos anos 80, né? Onde ninguém tomava nada. É arieca contra nada, né? Uhum. Boa noite, parabéns aí, Rafael, parabéns, Cristóvão. Eu acho que a gente tem muitas perguntas em aberto, né, para serem feitas, né? É uma terapêutica nova, né? Como vocês comentaram, nós ficamos aí 2 décadas parados no tempo, né? Quer dizer, vivendo os resultados de estudos do final do século passado, né? Que revolucionaram o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, acho que nós temos muitas perguntas a fazer ainda. O Paradigm foi um estudo tão positivo que mudou drasticamente as diretrizes, né? E isso foi assimilado muito rápido, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas mudanças rápidas, né? Porque a gente sabe que tem muita pressão, né, de indústria, a gente tem que ver os resultados de longo prazo. Eu acho que tem muitas críticas em relação ao Paradigm, e eu acho que o principal é essa questão da dose do enalapril, e também esse questionamento, por que comparou, né, sacubitril valsartana com o IECA e não com o BRA, né? Acho que e esse estudo aí tentou responder uma pergunta que não conseguiu responder, mas abriu um questionamento. Eu acho que novos estudos vão vir aí nessa era, principalmente nessa era pós-Covid agora, né? Para tentar responder essa pergunta. E aí, eu acho que uma questão assim, que a gente sempre tem que colocar quando a gente discute insuficiência cardíaca, agora trazendo nossa realidade mundo real, né? A gente está falando de sacubitril valsartana, que é uma droga ainda muito cara, difícil de colocar na prescrição do paciente, apesar de já existir aí uma regulamentação do SUS para padronizar, né, no sistema público. Inclusive, nós estamos atuando aí junto à Secretaria de Saúde, através da sociedade, para tentar incorporar aí na nossa terapêutica do SUS, viu? Então, provavelmente, a gente vai ter essa opção aí no SUS. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, que a gente vê muito paciente com insuficiência cardíaca tomando carvedilol 3,125 2 vezes ao dia, e nalapril 10 uma vez por dia, e máximo aldactone, e você não vê progressão de dose, né? Então você vê muita gente aí sendo tratada de insuficiência cardíaca ainda nem seguindo o que os estudos de 20 anos atrás falavam, né? E a gente já está falando sobre uma outra droga, né? Sobre dapagliflozina, sobre tudo isso. Como que vocês veem essa questão? Como que é a realidade de vocês aí? Vamos trazer agora para a nossa realidade. Como que vocês veem aí, Cristóvão aí de Paraná, como que você vê essa questão aí do tratamento da IC? Lamentavelmente, é uma realidade. Eu acho que em todo o Brasil, aqui em Paraná, não é diferente. O termo que o Rafael utilizou, eu acho bem interessante, que é essa inércia mesmo, de fazer combinações não eficazes, ou de não utilizar a droga, de não correr atrás de meta.
né? O paciente não está beta-bloqueado, ele não está vasodilatado, ele tem uma fração de ejeção reduzida, está em classe funcional 3 e não está no Loxone. Mas eu acho que esse movimento que a Socerone está fazendo é para a gente tentar fazer isso, uniformizar essas medidas. Uma pena que as pessoas que estão aqui, na sua maioria, não precisariam escutar disso, né? Não é o público, né? A gente está discutindo aqui sobre um pré-prof do ACC de 2 meses atrás, né? Mas eu acho que fica como um dever nosso, né? De continuar distribuindo informação de alguma forma, e isso acontece em outros lados também, né? O hipertenso com propanolol, né? O captopril uma vez ao dia. Hoje em dia, o paciente diabético utilizando só uma glibenclamida e pronto, e com glicada de 9,5, né? Eu acho que isso é uma parte geral. A cardiologia não é uma ilha, apesar de ser talvez a especialidade com maior número de publicação, com mais coisas baseadas em guideline e evidências. A gente sofre da inércia de alguns colegas. Principalmente os não cardiologistas, né, Cristóvão? E aí eu reforço o que você acabou de falar. Eu tenho, na minha experiência aqui em Rondônia, depois que eu voltei, eu tenho lidado bastante com médicos clínicos, respondendo parecer, ajudando. E o que eu tenho notado é que em IC, eles têm um medo muito grande do doente classe 4. Mas eles sentem-se confortáveis com o doente em classe 2, classe 3, sem otimização. Então, assim, fez diurético, tirou daquela conjeção absurda, mas a otimização realmente ainda tem algo a caminhar. O paciente está com 1/7 de pressão, mas eles estão com medo de deixar o paciente hipotenso e baixa dose de beta-bloqueador, de ECA. Exatamente. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, sou Gislaine Marins, também sou cardiologista aqui em Rondônia, e também sou esposa aí do Daniel. Excelente apresentação para os dois, queria parabenizar. E eu venho perguntar, gente, agora com esse novo estudo, que eu acho que tem várias críticas, né? Como já foi falado bastante aqui em relação ao N, em relação até à randomização em si, ao valsartana e principalmente ao tempo. E ao paradigma que a gente tem, que foi enalapril não em dose otimizada, apesar de ser um N gigantesco. Hoje em dia, num paciente, vocês usariam o quê? Ou será que tem que vir um novo estudo aí, cabeça a cabeça, enalapril dose máxima e sacubitril valsartana e valsartana? O que vocês têm aí a falar em relação a como hoje tratar um paciente com insuficiência cardíaca? Uma receita de insuficiência cardíaca bem feita hoje sai bastante cara, né? Se a gente for utilizar tudo, ela é uma receita cara. Eu não sei o que o Rafael faria diferente, mas, ao meu ver, Cristóvão, se o paciente ele pode adquirir uma droga, talvez eu teria tendência de prescrever a dapagliflozina. Eu manteria a valsartana, um BRA de alta qualidade, um IECA bom, em dose alta, máxima tolerável, e colocaria o dapagliflozina. Agora, eu não excluo isso por total o paradigma. Assim. Apesar entre de o BRA e o críticas... IECA, tem alguma preferência pessoal aí preferência pessoal, talvez aquilo que foi imposto a mim pela formação e pela indústria farmacêutica. Eu não tenho nada que me apoie a falar que eu gostaria de dar valsartana para o paciente, mas por apenas opinião pessoal, eu tenho tendência de dar valsartana. Agora, eu tenho que dar um ramipril, enalapril, dose máxima e reduzir totalmente. Deixa eu fazer um comentário. Deixa eu fazer um comentário. Esse assunto eu acho muito interessante. Ciência cardíaca é uma doença gravíssima, né, com uma mortalidade altíssima, né, só perde para câncer de pulmão, né, para a gente não esquecer disso. E esse cara, esse McMurray, que foi o cara que desenhou os 2 estudos que revolucionaram o tratamento da IC, né,
ele conseguiu mostrar um esquema terapêutico que hoje deveria ser obrigatório em todos os locais, né? Claro que isso, como vocês falaram, envolve custos, né? Mas que é necessário. E a proposta dele, que está sendo analisada pelo ESC para talvez compor uma diretriz europeia, é que a gente comece a tratar a insuficiência cardíaca com beta-bloqueador e inibidor da SGLT2, porque esses dois medicamentos têm uma ação muito rápida no controle dos sintomas e na redução de mortalidade, e que a terceira droga seja, então, o sacubitril/valsartan. Eu confesso que eu não tenho muitos pacientes tomando sacubitril/valsartan, e a limitação, obviamente, é o custo, né? É um remédio ainda bastante caro, mas a medicação, ela realmente reduz mortalidade. Isso que você trouxe hoje, e parabéns pelo trabalho, porque isso é um público extremamente complexo, é um paciente, como disse o Rafael, se esperar muito ele morre, e a gente não fica sabendo se ele morreu de desfecho da falta de efeito da droga ou pela evolução da própria patologia. Então, paciente classe 4, na verdade, ele é um paciente que foi maltratado na classe 1, na classe 2, na classe 3, ou seja, ele foi mal medicado desde o início. Por isso que as diretrizes hoje, elas tentam criar o quarto pilar de tratamento. Então, você obrigatoriamente tem que dar um beta-bloqueador, obrigatoriamente tem que dar o sacubitril/valsartan, dentro do mundo ideal, vamos considerar, você tem que dar o inibidor mineralocorticoide e você tem que dar um SGLT2. Esse é o mundo ideal, e todos os pacientes deveriam receber esse tratamento partindo da classe 2. Então, o grande problema hoje é que o cenário não cabe um cardiologista em cada consultório, e nos cardiologistas você ainda vê que existe ainda inércia terapêutica que leva muitas vezes o indivíduo a ficar 6 meses, como o Daniel falou, tomando carvedilol 3,125 miligramas. Só fazendo uma pergunta, nesses pacientes que vocês levantaram para esse estudo, já estava contemplado o uso do SGLT2 como uma droga já consagrada desde 2015? A gente vai precisar depois ver a publicação do estudo, né? A tabela 1 que esse estudo liberou e o material até no ar, ele coloca como terapia médica guiada por diretriz. Eu não lembro se a dapagliflozina está na diretriz de IC americana. Eu acredito que ele ainda não entrou na diretriz de IC. E na tabela 1, ele não relatava o uso de SGLT2. O que ele falava era o uso de beta-block e antagonista mineralocorticoide. E aí o tripé onde que entraria seria o IECA, no caso, o IECA-BRA, que foi o sacubitril/valsartan. Porque essa evidência que começou em 2015 no EMPA-REG, né, que foi o primeiro estudo que olhou para os pacientes que tinham diabetes e viu que eles morriam muito pouco com a empagliflozina, e a partir daí começou-se a desenhar estudos, obviamente, buscando se esse cenário era só em cima de diabetes ou se era em cima de diabetes e não diabetes, né? E aí veio o DAPA Heart Failure e veio também agora o EMPERO, que foi apresentado no ACC esse ano. E mostraram exatamente o que todo mundo já imaginava, que esses medicamentos, pela ação fisiológica que ele tem no controle dos líquidos, eles reduzem congestão, eles melhoram, né? O próprio DAPA-CKD mostrou que ele melhora o desfecho renal, então, quer dizer, é um tratamento para nefro, né? Ou seja, para eles tentar melhorar a performance renal dos pacientes, e com clearance muito baixo, ali na casa dos 30, dos 26, dos 35, então, quer dizer, pacientes com muita disfunção renal. Mas, sem dúvida, esse tema é bastante palpitante. Eu gosto muito de IC, acho que IC é uma especialidade dentro da cardiologia que deveria ser mais bem cuidada, como a própria hipertensão,
que a gente, por vezes, se depara com cenários, como o Rafael falou, que as pessoas no basicão elas vão bem, mas elas não vão tão bem porque esses pacientes evoluem. O segredo é fazer com o indivíduo que tem IC classe 2, ele sobreviva a 15 ou 20 anos. Esse é o desafio. E para esse desafio, a gente tem que estar, obviamente, desde muito cedo, tomando os remédios, que hoje já nós temos evidências bastante fortes para não ter dúvida da prescrição, não só, como vocês comentou antes, não deixar com uma carta na manga, né? Porque talvez você esteja de colete. Então, quando tu vai lançar a mão disso, o paciente talvez esteja em classe 4 e ele não vai responder, porque ele talvez não tenha mais uma sobrevida tão grande a ponto de tu ver as curvas abrirem. Mas parabéns! Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar aí o Dr. Cristóvão, o Dr. Rafael, tá? Grata surpresa. Só reforçando aí tudo que já foi dito, a gente também tem aí no tratamento da insuficiência cardíaca a terapia de ressincronização, né? Que vem aí como um tratamento adjuvante para a terapia de insuficiência cardíaca e que também muitas vezes acabam sendo um pouco, talvez, negligenciada, né? Indicada tardiamente, né? E aí a gente acaba observando que os resultados acabam não sendo tão satisfatórios, né? Justamente pela essa questão de já indicar de forma tardia. Como é que vocês têm lidado um pouco com isso? A gente sabe que existe uma limitação, vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, né? E até mesmo relacionado a custos. Mas como é que vocês veem esse tipo de terapia, né? Que acaba muitas vezes sendo quase que indicada como ponte para transplante atualmente, né? Então, quanto à terapia de ressincronização, ela está contemplada no nosso diretriz como classe 1, então, assim, é algo que a gente não tem como questionar, mas confesso que é algo que eu tenho muito pouca experiência. E esbarra justamente nisso que você falou desde a época da residência. Na residência, a gente também tinha uma limitação muito grande de ressincronizadores, então a nossa experiência era muito limitada, porque eventualmente a gente indicava o ressincronizador. Mas até ser implantado, o doente progredia e talvez o resultado era subótimo. Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que ficar muito atento, é algo que tem impacto no tratamento desses doentes, mas confesso que minha experiência é bem limitada. Eu compartilho da formação do Rafael, e aqui em Rondônia ainda, agora chegando faz 3 meses, ainda não tive paciente para fazer tal indicação. Devido ao custo, realmente, dentro de um grande hospital-escola, que isso não deveria ser uma limitação, mas era uma limitação. Então, o paciente era indicado pelo grupo de IC, ele ia para o grupo de marca-passo e ficava na fila de marca-passo por muito tempo, porque o dinheiro que chegava era o mesmo todos os meses e o grupo de marca-passo preferia instalar um número grande de marca-passo do que instalar um ressincronizador por causa de custo mesmo. E aquele que era implantado, o paciente que estava muito tempo na fila e a gente não conseguia observar realmente qual que era a melhoria que fosse indicado no começo da indicação, né? E quantos dias de vida teria prolongado naquele paciente. Entendo que tem que ser algo mais reforçado, né? Às vezes, por a gente acreditar que é difícil, simplesmente deixa de existir a indicação, né? A gente exclui a existência dela e deve ser reforçado. Queria colocar aqui mais um ponto aqui na discussão. E o que vocês acham sobre a insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada? Você acha que essas novas medicações têm espaço nessa terapêutica também, né? Hoje a ICFEP ainda é um terreno ainda um pouco movediço, né? A gente acaba aproveitando algumas coisas da ICFE, né? Para a ICFEP. E o que vocês acham? Qual a opinião de vocês aí? Vocês acham que, tanto agora falando sobre sacubitril/valsartana e também
sobre a dapaglifosina, sobre o ICGLP2. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Nós temos estudo. Desculpa, por favor. Um pouquinho. Eu acho que o sonho de qualquer cardiologista é achar uma medicação que diminua a mortalidade de CFEP, né? Porque tá difícil. A gente roda, tenta, mas para ICFEP não vai. Desculpa aí, doutor Cristóvão. É a pergunta de $1 milhão, né? Sem dúvida, a gente tem o Paragon, né? Que tentou a combinação do sacabitril com valsartana de resultado negativo. O uso de inibidores de SGLT2 também inicialmente pensou que poderia fazer algo diferente. E, na verdade, o que a gente faz é reproduzir nossos conhecimentos que nós temos, que eu faço, é reproduzir os meus conhecimentos de pacientização reduzida e torcer bastante para que tenha algo novo. Né? Tratar muitos sintomas desses pacientes e realmente uma terapia que mostre que seja modificadora da história natural, lamentavelmente a gente não tem nada forte. Eu acho que assim, ICFEP hoje é a maior fronteira da cardiologia. A gente está em ICFEP hoje, como estava usar ICFER há 40 anos atrás, totalmente no escuro. Parece que é uma doença diferente. Tem um pessoal que vem levantando algumas coisas, até em diagnósticos, novos scores, H2FP, que parece que o público da ICFEP é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, público mais de mulheres, obesas, com FA, e que realmente é o maior lapso do conhecimento que nós temos hoje. Tudo que foi testado aí desde o Copycat lá atrás, estamos em busca. Eu diria que muito mais que $1 milhão, Cristóvão. Muito mais essa pergunta. Aliás, hoje saiu uma publicação no JAMA bem interessante para quem gosta desse assunto. Eles mostraram uma publicação de um estudo que analisou doença coronariana em pacientes com ICFEP. 91% dos pacientes tinham doença subepicárdica, doença arterial coronariana subepicárdica. Então, parece que esses pacientes também são bastante isquêmicos, né? Por isso tão graves, né? Acho até que o Marcelo Salame podia comentar alguma coisa. Eu acho que talvez, né, nesses pacientes, algo que possa agregar aí no diagnóstico seja o strain, né? E o Marcelo tem utilizado, né, essa ferramenta e talvez a gente entenda melhor, né? Porque a função ventricular não é meramente fração de ejeção, né? Tem a ver com a dinâmica cardíaca, né? O strain agrega muito nisso também, né? E aí, Marcelo, qual a sua experiência aí? O que você acha aí sobre isso? Boa noite, pessoal. Parabéns aí pela apresentação, pelos comentários. Muito boa discussão. Bom, com relação ao que foi exposto sobre o Entresto, né? O que a gente percebe é que, de fato, ele tem um poder de vasodilatação muito grande, né? Quando a gente está com a terapêutica otimizada e troca, por exemplo, estou com dose máxima do IECA ou BRA, quando a gente troca para dose máxima do Entresto, do sacubitril, o paciente não tolera, ele faz hipotensão, assim, na maioria dos casos. Então, a gente percebe que tem uma diferença muito grande, assim, do poder de vasodilatação, né? Com relação à pergunta do Daniel, de fato o strain ele vem agregando bastante informação no que diz respeito ao diagnóstico diferencial, né? Então, às vezes a gente está diante de uma insuficiência cardíaca, não sabe a etiologia e isso acaba abrindo uma janela de suspeita diagnóstica. Às vezes o paciente tem uma amiloidose que pode entrar com tratamento para etiologia da IC ou um comprometimento segmentar do strain que leva a suspeita, por exemplo, na cardiopatia hipertrófica. Então, ele traz essas informações que não só do tratamento, mas como causa para a gente pensar na etiologia, né? Outro detalhe importante do eco, né? Até aproveitando o link que o Marcos Rosa comentou, é com relação à avaliação de sincronia, né? Então, o eco ele pode ajudar até para a gente pensar em indicar de forma mais precoce um ressincronizador, de acordo com alguns parâmetros de índice de sincronia achados no ecocardiograma. Então, é uma ferramenta interessante
tanto no que se diz respeito à etiologia, a avaliar a resposta no tratamento. Então, às vezes o paciente ele até tem uma resposta clínica, mas você não vê o remodelamento reverso, não vê a diminuição das cavidades, melhora da fração de ejeção, e para pensar em progredir a terapêutica, né? Acrescentar, quem sabe pensar em trocar para o sacubitril, para o inibidor de SGLT1. Então, esses starts aí do eco durante o tratamento é bem interessante, e foi boa a colocação aí do Daniel. Parabéns aí a todos. Não sei se tem mais alguém que tem alguma pergunta. Discussão de altíssimo nível, né? Todas as vertentes aqui. Né? Uma pena que muita gente que precisa ouvir não está, né? Como o Cristóvão falou. Muita gente que precisaria estar aqui participando. Mas quero deixar, nós completando aqui 1 hora de reunião, e aí quero abrir aí se tem mais alguma pergunta da plateia, alguma consideração a ser feita. Se não tiver, eu passo a palavra para o Dr. Rafael e em seguida para o Dr. Cristóvão para fazer as considerações. Agradecer o convite, foi um grande prazer estar aqui com vocês discutindo em tão alto nível um tema que é muito importante, é muito prevalente na nossa prática, e é um tema que realmente nos últimos 20 anos mudou muito, né? Tem muita coisa nova. Nossa função, além de estar atualizada, é, quem sabe, tentar chegar no colega que pega lá na ponta e incentivá-lo também a se atualizar, a conhecer as novas drogas, as novas terapias, quem sabe evitar que o doente chegue ao ponto em que não tenha muito mais que a gente possa acrescentar. Minha opinião do LIFE é assim, o final que mais ensinou é que o estudo é negativo, mas é um estudo que mostra que talvez na fase 4 a gente tenha pouco a acrescentar hoje, e que talvez, se a gente entrar um pouquinho antes de uma forma mais agressiva, esse doente viva mais, viva bem. Agradecer a todos, passar a palavra para o Cristóvão. Boa noite a todos. Quero reforçar agradecimento ao convite, é um prazer. Saí de Ji-Paraná há 14 anos atrás, com vontade de ser cardiologista em Rondônia. Poder participar da reunião com vocês faz parte da realização de um sonho. Poder dividir a sala com o Rafael também. O Marcelo é uma pessoa que me recebeu muito bem de Paraná, quero deixar esse agradecimento público. E como resultado do LIFE, é isso, nem todo estudo negativo não significa nada. Eu acho que tentar convencer aquele paciente nosso classe 2, que é o paciente que está bom, que ele pode comprar um medicamento mais caro, que esse medicamento vai abrir a curva daqui 6 meses e que pode ter um efeito melhor ao longo prazo. Eu acho que esse estudo vem ensinar isso, e fica meu elogio à sociedade. Acho que reuniões como essa estimula, faz vontade de eu abrir o JAMA e ler o que o Dr. João Gemelli disse, e quero poder participar mais vezes. Muito obrigado pelo convite. A sociedade agradece a presença de todos e convido vocês aí no próximo mês, né, mais um tema aí, no nosso próximo clube de revista, e deixo aberto aí a todos vocês aí para compartilhar informações e experiências no nosso grupo lá no WhatsApp, né? O grupo é para aquilo ali. Se tiver um caso interessante, algo relevante, compartilhar, assim a gente cresce, assim a gente evolui, e a cardiologia de Rondônia está novamente de parabéns. Muito obrigado, uma boa noite a todos e fiquem com Deus.